Fala rapaziada, mais um episódio aqui da Anticast. Quem vos fala é o Juliano. E hoje eu vou trazer uma convidada especial que ela vai abordar um assunto que eu sou muito interessado já tem um tempo já, que é esse ecossistema do X. E pode se apresentar. Oi, Juliano, obrigada pelo convite. Eu sou a Vanessa Pedra, eu trabalho como Innovation Designer na Grená e é uma variação da área de UX Design. Trabalho aí há quase 20 anos na área, sou também uma líder de capítulo da comunidade Lei Direto UX aqui em São Paulo e adoro falar sobre o assunto e agradecer de novo aí pelo convite. Nossa, demais. Você já teve algum contato com o desenvolvimento? Então, eu sempre trabalhei junto com a equipe de TI, sempre muito junto com a equipe de desenvolvimento. Não sou programadora, mas me arrisco aí com os HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript. A lógica de programação eu tenho até bastante, mas não sou desenvolvedora. Caraca, é parecendo um pouco comigo, porque eu sou desenvolvedor, mas eu conheço muito dessa parte de UI e de UX. Sempre tento manter contato com pessoas que também entendam para agregar conhecimento para mim. Eu acho muito maneiro você expandir a sua bolha. É legal. Eu acho que é importante tanto o desenvolvedor saber de UX quanto o UX saber um pouco do desenvolvimento para ter noção ali do trabalho, ali, a parte de UX, para saber o quão complexo é para fazer aquilo, entender também se dá para se fazer aquilo, não inventar também nenhuma solução também que de repente não seja ideal ali para aquele projeto. E é legal o desenvolvedor também ter interesse em UX, porque se o desenvolvedor não faz as coisas que o UX ali pensou e também tem algumas particularidades ali de como é construído o código e como ali fazer todas as coisas por trás ali. Se não está bem feito, a experiência vai ser ruim. Não adianta o UX inventar ali várias interações e no Uhum. desenvolvimento não conseguir aplicar. Né? Você falando isso, eu lembrei que teve um trabalho que eu peguei que realmente o UI tava uma coisa muito bonita, só que tinha umas coisas que eu teria que fazer do zero, sabe? Não teria uma libre para ajudar, alguma coisa, algo do tipo. E acabou que teve que cortar muita coisa. Então, tem que pensar muito nisso na hora de a gente pensar na interface e na usabilidade, porque de repente tem uma biblioteca pronta, uma biblioteca que o cliente já usa, que aquele sistema já está usando, ou já tem uma tecnologia pré-definida. E aí você pega e inventa uma usabilidade, umas telas, uma interface totalmente diferente que não dá para ser aplicada àquela biblioteca, acaba não fazendo sentido. É o que você falou, vai ter que cortar quase tudo que o designer ali projetou. Porque também tem essa questão da demanda do tempo, né? De repente tu não tá com esse tempo pra tirar a água da pedra, como se fala. Vai ter Exato, que dar seu jeito. exato. Tem que trabalhar junto, tem que trabalhar com parceria, né? Acho que tem que conversar muito com o desenvolvedor. Eu acho que não pode simplesmente fazer as coisas e entregar para o desenvolvedor. A parceria ali de você ir perguntando, invalidando, Aham. conversando, eu acho que faz muito parte de UX, de pensar na experiência final mesmo. Pô, eu. Engraçado que nenhum hackathon, pra não dizer que nenhum, de todos os hackathons que eu participei, só um eu consegui participar como desenvolvedor. Todos eu participei com essa parte de UI UX. Então foi muito, até muito tranquilo. Que essa questão que eu sabia a dor do desenvolvedor, sabe? Eu sabia que, pô, eu posso desenvolver alguma coisa que pode deixar ele pensando mais ou ter mais tempo para desenvolver tal coisa. E é muito interessante porque tu começa a entender a dor do outro que você vai passar o trabalho, sabe? Então você começa a ver quais que são os problemas e o desenvolvedor começa a te trazer soluções também que talvez ali no mundo de UX você não teria tanta visão, mas vocês como desenvolvedores, tipo, tem uma sacada, um código, uma funcionalidade nova, alguma coisa que super interessante que daria para implementar e ia facilitar a visão, a navegabilidade, a parte de usabilidade de uma forma absurda. Então é legal ter muito essa parceria e o conhecimento da parte de desenvolvimento te traz muito isso, né? Aham. E vou fazer uma pergunta, como foi pra você descobrir essa parte de UX? Porque, por exemplo, eu comecei na parte de UI, eu não sabia que existia essa parte de UX.
Não fazia nem ideia que existia essa parte do UX. E eu conheci depois que eu conheci o UI. Você conheceu primeiro o UX ou depois o UI? Como é que foi? Então, eu comecei a minha carreira com design gráfico, então foi a parte de UI. Aí eu comecei a procurar, na época estava procurando faculdade ainda, então eu comecei a procurar alguma coisa que seria mais ou menos na área, que trabalhasse um pouco com design, mais a parte de UI mesmo. E aí acabei encontrando o curso de design digital, que eu achei que era diferente na época, tal. Eu gostei do currículo, gostei, tipo, vou começar a trabalhar com páginas de internet, que na época era muito web designer na época ainda. Uhum. Aí eu falei, nossa, eu vou aqui, vou fazer esse curso aqui. E aí, com a faculdade, eu comecei a entender que não era só UI, que tinha a parte de usabilidade, que tinha a parte de experiência, a parte de UX mesmo ali por trás, que nem na época nem chamava UX, a gente falava só mesmo de usabilidade. E aí que foi lá que eu comecei a estudar e aprender que tinha essa outra parte por trás. E aí, conforme eu fui evoluindo na carreira, eu acabei indo caminhando mais para UX e até para UI. Hoje eu acabo fazendo um pouco de tudo, mas o meu forte mesmo é muito mais com a parte de UX. Bom, então, a minha história foi um pouquinho parecida, por quê? Porque desde sempre eu gostava de programação, mas teve uma época que eu parei. Parei de estudar, parei de procurar sobre e fiz um curso de design gráfico. Fiz um curso de design gráfico, por isso que eu também sou bem apegado nessa parte de design. É legal. Eu fiz um, eu fiz um curso de design gráfico, aí depois voltei para o desenvolvimento e foi muito mais fácil. Como eu já tinha noção de design, então eu criava as telas todo feliz, pô, caraca, eu posso dar vida a isso que eu tô criando, sabe? Isso é bem legal, porque você, como tendo a bagagem dos dois lados, até assim, o UX não previu uma coisinha ali que você percebeu, sei lá, uma coisa boba, um over no botão, por exemplo, ele não fez. Uhum. Você tem noção que aquilo vai fazer diferença na experiência, você mesmo ali vai É. colocando, ou você chama atenção, você esqueceu isso, e ter essa troca é muito legal, independente de que lado, assim. Eu amo Pô, trabalhar com desenvolvedor que tem noção de UX. caraca, eu sou meio chato com isso mesmo. Quando eu vejo, ainda mais que a questão de grid. Caraca, eu sou muito chato com questão de grid. Eu fico vendo tudo certinho, se tá encaixado e tal. E, pô, é massa, né? Porque a experiência que eu tive mais com essa parte de UX foi do Java que eu participei. E a gente sempre ficou todo unido, trocando ideia. Vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Cara, é bem legal, porque você fez o. Você falou que foi nos hackathons, né? Que você teve mais experiência com UX. Uhum. Ah, legal. É legal que você consegue trabalhar com projetos diferentes também e trabalhar um pouco com inovação, não só UX, né? Isso que é legal também. Sim, sim, porque na verdade você acaba pegando meio que tudo, né? Porque tem a parte do marketing, né? A parte do business, tu vai meio que dando pitaco em tudo. É bem legal. Eu gosto muito desses projetos assim que você pega bem aquela parte do multidisciplinar. Então você pega pessoas ali de vários backgrounds e fazendo coisas ali dando pitaco em todas as áreas. E isso Uhum. é legal porque às vezes te dá uma visão diferente do dia a dia seu que você não via e você traz uma outra pessoa para conversar ali, para falar alguma coisa que você fala, nossa, é verdade. Então, esses projetos de hackathon, assim, é bem legal porque você realmente tem essa experiência que às vezes na empresa, às vezes, dependendo da estrutura da empresa que você tiver, você acaba não tendo essa parceria ali no dia a dia, né? Sim, você acaba não tendo muito contato. Eu cheguei a trabalhar numa empresa que a gente tinha muito contato, por exemplo. Era o pessoal do design gráfico, era o pessoal do marketing e os videomakers lá. A gente sempre tava tendo um contato muito próximo, sempre. E a gente trocava ideia, questão de vídeo. Eu aprendi muito sobre vídeo, que eu não sabia quase nada, aprendi. Marketing também foi a mesma coisa, trocando ideia, aprendi muito sobre marketing. É legal, é que você tem um perfil já de curioso também, né? De você ir lá Uhum. atrás e conversar com as pessoas das outras áreas. Que não é todo desenvolvedor que tem essa, assim. Tem muito desenvolvedor que quer sentar ali na frente do computador, programar ali o que ele tem que programar e tchau, né? Não quer muito falar com pessoas, né? Pô, eu nunca fui assim, muito estranho, porque eu nunca fui assim. Eu sempre fui o tipo daquela pessoa que, por exemplo, na escola eu conversava tanto, vamos dizer assim, com o pessoal que era meio nerd e com o pessoal que era meio descolado. Eu nunca consegui, vamos dizer assim, dividir, segregar, sabe? Eu sempre gostei de entender cada lado, ver cada versão das coisas, sabe? Ah, isso é legal.
Evolução. Eu vejo muito gente com um perfil parecido assim com o seu, mas evoluindo para PO ou alguma coisa assim, Product Manager, alguma coisa mais nesse sentido, porque acaba tendo essa interação e como sabe a parte de desenvolvimento, Uhum. eu não vejo muito desenvolvedor ficando como desenvolvedor com esse perfil. Geralmente ele já pulou para um Product Owner ou um Product Manager. Então, esse é um. Eu tenho um interesse, tenho muito interesse nessa área também. Mas não sei porque eu gosto muito de desenvolvimento, eu gosto muito de desenvolver, eu gosto muito de codar, sabe? É legal que você gosta, então. E assim, e agregar as outras coisas na outras áreas e outros conhecimentos no seu dia a dia, eu acho que faz super diferença, porque hoje a gente está caminhando para um mundo dessa metodologia ágil e o conceito dessa metodologia ágil Uhum. é justamente você pegar vários backgrounds ali para aquele projeto sair, para você poder conseguir pensar de várias formas e colaborativo para esse projeto sair. Então, eu acho que caminha para as empresas para uma estrutura dessa. Cada vez você vai vendo mais empresas adotando esse tipo de estrutura. E quanto mais interesse, quanto mais sinergia tiver ali a equipe, independente da função dela, você consegue fazer uns projetos bem legais. É porque, como você disse, né, tem a questão de squad e tal, multidisciplinar. É porque tem empresa que certos setores são muito fechados um do outro, né? Sim, Aí acaba quebrando esse contato que de repente seria muito mais vantajoso ter esse sim, contato. sim. Eu trabalhei numa startup, eu trabalhei na Gympass por uns quase 3 anos. E lá Maneiro. a gente fez a implantação, na época que eu trabalhei lá, a gente justamente implantou a metodologia ágil, então a gente montou os squads e tal. E lá a gente tinha muito forte essa parte, tipo, todo mundo. O squad que eu tava era muito forte os desenvolvedores darem pitaco no que eu estava fazendo como UX, eu falar também em cima do que eles estavam fazendo, mas não é aquele pitaco tipo de ser chato, de ficar pentelhando ali, tipo, Aham. você está fazendo isso aqui e não ter noção nenhuma. Mas um pitaco de ajudar mesmo, de colaborar, de dar opinião ali de forma assim, com embasamento, entendendo ali as necessidades do usuário ali. Então era bem legal. Os desenvolvedores tinham muito interesse na parte de pesquisa que eu fazia. Então essa troca era muito legal. Pô, eu também tive esse mesmo contato. A gente acabava dando, por exemplo, vê se tá maneiro, assim. Questão mesmo de usabilidade, a gente testava, pô, vê se tá maneiro. Pô, será que, por exemplo, lá o videomaker, sempre que ele terminava de renderizar um vídeo, gravar um vídeo, ele chamava todo mundo da equipe. Não só, vamos dizer assim, o chat pra olhar pra ver se ficou bonito, mas todo mundo dá aquela. Ah, não, pô, podia melhorar isso na coloração, podia melhorar nisso e aquilo. Pô, eu acho muito maneiro, né? Você usa a própria equipe como testers. Então, também são usuários. Pode ser usuários não necessariamente do produto que você está fazendo, mas eles são usuários de navegar na internet, de procurar outras coisas. Então, você pode fazer aquele pré-teste do que você está fazendo com a sua própria equipe. Então, eu acho isso super válido. Por exemplo, tem alguém na equipe que tem daltonismo, por exemplo, hoje a gente é muito comum ter, e às vezes você nem sabe e tal, e de repente você descobre ali, tipo, ela pode te trazer insights incríveis ali para você já corrigir 1 milhão de coisas ali na sua interface. Você não precisa chegar, fazer e passar para o usuário final só, e o negócio ir para o ar para você descobrir os problemas. E mesmo que não tenha nenhum problema, assim, eu vou aqui pegar alguém ali que não está tão familiarizado com aquela tela específica ainda que você fez. Joga ali para Aham. ele fazer um teste, para dar opinião, para ele ver ali se está rolando, se não está, se aquele botão ali está chamando a atenção que deveria chamar. E você já consegue eliminar um monte de problema sem nem ir para desenvolvimento ainda. Você consegue minimizar. Então, por isso que eu acho muito legal essa troca. Não tem que ficar escondendo o projeto um do outro, é trabalhar junto mesmo. Você falou de acessibilidade. Como é que funciona essa pesquisa de acessibilidade na parte do UX? Tem algumas premissas que você usa para poder fazer o desenvolvimento. Então, vai tamanho de fonte, até a parte de grid que você falou, tamanho de botões, a parte de cores. Existe um estudo de cores já
pré-determinadas para você fazer o contraste. Então, tem algumas premissas que você estuda para você já aplicar numa interface. E dependendo do que você for fazer também, você rola essa parte de teste com o usuário. Então, você faz um protótipo ali navegável muitas das vezes, simulando uma interação ali, e você pega os perfis ali que você precisa e faz teste. Vê se está funcionando, se as pessoas estão com dificuldade na navegação, se não está. E aí você vai refinando até você chegar num ponto que a usabilidade está bem legal. E tem uma outra parte da acessibilidade que é, na verdade, muito mais desenvolvimento que é responsável, que é a parte de colocar os labels, as tags para a imagem e tal. Tem um trabalho de UX que, às vezes, é para você criar esses textos alternativos e dizer aonde que deveria ter essas coisas, mas a aplicação mesmo de verdade é totalmente desenvolvimento. Por isso que, principalmente para sites, para necessidades acessíveis, a gente precisa de muita parceria com o desenvolvimento para realmente aquele site chegar num nível legal. Caraca, muito massa, porque você até falou que uma das coisas de acessibilidade que eu tomei vergonha na cara de fazer é realmente botar nos ímãs o alt da vida lá, o que aquela imagem significa, se der algum problema de recarregamento ou em questão de acessibilidade, a pessoa vai ver, por exemplo, a descrição da imagem. Uma coisa que me veio na cabeça agora, que durante essa semana eu vi, que, por exemplo, lá na empresa que eu trabalhei tinha uma pessoa que ela fazia os textos, sabe? Fazia os textos da landing page, da aplicação e tal. E agora tem uma coisa chamada UX Writing, né? Sim. Tem uma área específica agora de UX Writing, que é pensar nesses textos acessíveis com melhor experiência. Então, não é um texto marqueteiro, não é um texto... não é de... Eu tenho as diferenças lá, não é um texto descritivo, assim, é um texto que vai ter essas características, mas ela tem que pensar na usabilidade daquele texto. Então, é um label que a pessoa realmente vai entender, é uma mensagem de erro que ela realmente vai dizer, vai ajudar o usuário a entender aquele erro e avançar na tela. Então, ele vai pensar no texto pensando nas premissas de UX, da experiência do usuário, para desenvolver todos aqueles textos do site ou do aplicativo, por exemplo. Caramba, mas você não acha que tá, por exemplo, não sei se é um problema, né? Que antigamente, vamos dizer assim, para de desenvolvimento. Era desenvolvedor, ele fazia tanto o back-end, front-end, web e tal. Eu tô vendo que tá criando diversas ramificações, não sei, é algo confuso ou não? Ele é confuso para quem está entrando na área, até para se encontrar das vertentes tantos ali que existe de UX, porque você tem UX designer, você tem o UI designer, tipo, o UX vai pensar na usabilidade de uma forma de um todo, a parte de UI que é pensar realmente no desenho da interface, nas características visuais ali da interface. Aí você tem o Product Designer, que vai pensar no produto como um todo, então ele vai fazer desde pesquisa até, às vezes, o desenho da tela, mas ele vai pensar numa evolução do produto como um todo. Tem o Service Design, que ele vai pensar também de ponta a ponta, mas ele vai pensar mais para serviços, não para produtos digitais. Aí você tem o X-Write, que ele está mais focado nos textos. Então, assim, cada uma tem uma frente mais forte. E eu acho, assim, é complicado para quem está de fora, mas para quem está de dentro faz sentido, porque são muitos detalhes e muita coisa que você tem que estudar para cada uma dessas frentes. Então, por exemplo, eu sou muito boa na parte de estratégia, pensar na empresa na parte em entender quais projetos estratégicos são melhores para aquela empresa, que produto vai funcionar melhor na parte estratégica da empresa para elas alcançarem aqueles clientes. Desenvolvimento de produto e serviço também eu sou forte, mas parte de interface, de desenhar interface, eu acabo sendo meu lado um pouco mais fraco, porque tem libraries novas que aparecem, funcionalidades de acessibilidade novas que aparecem, esse ano a parte de UI forte, assim, as tendências de UI desse ano são essas, então todo ano muda.
então acaba não tendo tempo de estudar tudo que eu faço aqui, essa parte de inovação e de estratégia e de service product, eu acaba sendo, eu tenho que estudar tudo isso aqui e estudar a parte de interface, eu acabo deixando mais de lado. Então tem pessoas, por exemplo, na equipe que só estudam muito mais forte essa parte. E o X-Writing tem que ter muita facilidade de escrita. Também é um ponto que eu não sou tão boa assim. E também tem características e coisas que você vai estudando e vai criando bibliotecas e vai pensando qual é a melhor experiência na escrita. Então, pessoas que ficam testando e pesquisando muita parte de escrita. Então, quando você começa a ver o dia a dia desses profissionais, você entende por que são separados. Mas realmente, para quem vem de fora e vê esse monte de UX para tudo quanto é lado diferente, parece que é muita coisa e parece que confunde. É porque foi como você disse, em um certo momento eu tava pensando, pô, será que a pessoa não tá ficando meio alienada? Tá dividindo tudo, parece até um sistema Ford e tal. Só que aí eu pensei, cara, com o mundo de hoje tem muitas coisas que realmente precisa ser muito refinada. Precisa entregar um trabalho muito incrível só naquela pequena parte e depois juntar todas as pequenas partes incríveis em uma coisa só, sabe? Sim. Não tem como você estudar tudo, acabar fazendo um monte de coisa. Assim, você até sabe por cima tudo. Igual, tipo, eu sei por cima. Você vai me falar para mim desenhar uma tela? Eu vou me preocupar com X-Writing? Vou, mas eu não sou especialista naquilo. Vou lá fazer uma interface, igual eu falei, tipo, eu faço, mas eu não sou especialista, super especialista naquilo. Então, eu tenho noções, eu tenho boas práticas, mas se você me falar para fazer um negócio mais elaborado para esses lados, eu já vou ter muito mais dificuldade. Vou ter que estudar mais, eu vou precisar de mais tempo, então eu vou. Você se especializando, você vai ficando mais sênior naquilo ali, você vai fazendo muito mais rápido e vai trazer muito mais repertório sobre aqueles assuntos, né? Acho que desenvolvimento tem muito tipo de linguagem, né? Acho que muda. Sim. Seria um pouco da referência. Pô, isso até me lembrou por quê? Porque vagas de desenvolvimento tem aquilo que muitas pessoas reclamam, que eu acho que poderia colocar só de uma forma diferente. Por exemplo, é uma vaga de front-end. Aí tem uma caralhada de coisa de front-end, também tem de back-end. Aí a pessoa fala, poxa, essa vaga é só de front-end. Eu concordo se fosse uma coisa desejável. Desejável conhecimento, pelo menos o básico de Node, sabe? Sim, eu acho que é Porque bem isso. porque tem muita vaga que, por exemplo, realmente, porque é que nem a gente está falando, você vai entender a dor do back-end quando você está construindo uma aplicação front-end, sabe? Pô, vai ter que ser assim, eu já vou deixar preparado para mais tarde, porque eu vou receber coisa assim, sabe? Uhum. Mas você não vai conseguir ser especialista nos dois, não tem jeito. Uhum. E Não sempre tem tem isso. o lado que você gosta mais. Tem muita gente que gosta de Uhum. front, mas não é tão fã de back. Acaba fazendo, mas não é fã. E aí, você é muito fã de back, na hora que vem projeto de front, você foge ou faz mal feito, porque não é uma coisa que você gosta, na verdade. Você quer fazer rápido. Não é mal feito porque você quer fazer mal feito, mas que você quer fazer de uma forma mais rápida para terminar logo, para se dedicar para a parte que você gosta mais, que é o back. Eu vejo Uhum. muito isso às vezes no desenvolvedor, né? Pô, eu vejo muito gente fugindo do front-end por conta dessa questão, porque eu entendo muito CSS, sabe? É Uhum. uma arquitetura, essas coisas, eu estudo bastante. E é uma parada que pra mim é muito fácil. Eu saio codando, saio fazendo e já tá pronto, sabe? Eu nunca tive muita dificuldade. Geralmente a pessoa tem facilidade com back-end, mas quando vai no front que começa a botar o CSS na vida, não consegue, entendeu? Meio que trava e acha que CSS é magia, que funciona, tem que falar alguma coisa e tal, e que não é lógico, sabe? Ou às vezes você não vê que o CSS na verdade é complexo, na verdade, né? Porque às vezes assim, Tem CSS, essa HTML complexidade. não é programação de verdade. Acho que alguns desenvolvedores vêm assim, às vezes, com uns papos meio assim, principalmente quando gostam de Aham. back, né? Sim, sim. É porque a pessoa nunca parou para estudar CSS. Pode ter noção, o CSS tem diversas arquiteturas mesmo. Você, por exemplo, você já ouviu falar no Atomic Design? Sim.
Então, tem uma arquitetura que é muito parecida, entendeu? Você realmente vai separando em componentes que vai assim, aí você cria um arquivo de configuração das cores, das variáveis. É porque a pessoa nunca parou para pensar para estudar esse lado, sabe? A pessoa só sabe o básico. Aí se você souber só o básico do básico, tu não vai fazer quase nada, entendeu? Tu não Exato. vai estar explorando a ferramenta por completo. Exato. E essa parte do Atomic é super importante quando você vai pensar no design system, né? E quase Uhum. premissa, né? Você fazer isso bem feito. Por isso que eu acho que os desenvolvedores, quando vê o front-end, meio que foge, sabe? Que eles não têm essas preocupações, eles não conhecem esses detalhes, nem procuram conhecer. Tipo, ele não. É o que você falou, às vezes não procura e aí não sabe também o quão complexo é. Eu trabalhei com poucos fronts muito bons. E esses que eu trabalhei que eram muito bons, a gente fazia umas coisas assim de outro mundo, assim, com a interface. Massa. E que hoje é muito mais difícil, porque sempre aqueles perfis que são híbridos, então, assim, quase todos os perfis híbridos que eu trabalhei antes e alguns que eu trabalho hoje acaba não gostando de front de jeito nenhum e faz essa pegada, né? Tipo, faz meio que rápido a frente de front para se dedicar no back. E às vezes também é a empresa. A empresa acaba valorizando mais quem faz o back e não valoriza tanto quem faz front. E isso ajuda a criar essa discrepância mais ainda, né? Isso me lembra porque tem muito desenvolvedor que é apego ao framework, sabe? Botar um bootstrap da vida, ter um da vida. Eu sei usar o bootstrap, sei usar a maioria do framework, mas eu opto por fazer na mão. Muitas coisas eu gosto de fazer na mão. Porque você vai meio que carregando uma bengala, sabe? Por mais que tenha projetos que você vai ter que usar aquilo, vai ter que ser pra não demorar tanto. Eu sempre gostei de fazer na mão, sabe? Eu sou Aí apaixonado em fazer na mão. isso faz parte da parte de usabilidade também, porque se você pegar um framework que você não precisa de tudo aquilo, você vai carregar a interface com todo aquele monte de código que não está Aham. precisando, isso também faz parte da experiência do usuário. E são coisas bobas, tipo assim, criar um display flex. É porque é o que eu tô te falando, o desenvolvedor ele não conhece, ele não sabe usar a ferramenta, sabe? Ele sabe que existe aquele conceito e que usa para aquilo, mas ele não sabe desenvolver. Entendeu? Às vezes é uma questão de usar uma linha, botar um display flex ou fazer um display grid e alinhando e tal, mas ele vai botar um bootstrap e só vai usar duas linhas para fazer aquilo, sabe? Podendo botar um arquivo CSS mínimo para escrever. Sim. É a falta de valorização do front. Eu acho que pega muito isso. Ah, se lá já tem pronto, para que eu vou me preocupar em aprender a fazer isso daqui? Só que é o que você falou. Vai fazer muita diferença você aprender a fazer aquilo ali de um outro jeito mais simples, com menos código. E aí junta aquela, tipo, todo mundo pensar na melhor experiência ali para o usuário final. E isso faz parte também. Pô, ainda mais em questão de conversão, né? Conversão de lead e tal, tem todas essas questões. Sim, tem que pensar, e assim, você vai pensar também em acessibilidade. Você vai começar a colocar um monte de Hum, código, a construção do HTML faz muita diferença também na hora de você pensar na acessibilidade. Colocar um H1 no lugar certo, colocar uhum. a parte de labels no lugar certo, colocar as tags corretas nos lugares corretos faz muita diferença. Senão o leitor Sim, de tela sim. se confunde ali e não consegue ler nada daquilo direito. O desenvolvedor coloca um monte de vídeo adoidado, sabe? Exato. Eu também sempre me apanhei nessa parte. Cara, tem, por exemplo, tem uma tag nave, né? Que é a questão de navegação, tem a tag fluxo do rodapé. Eu já vi diversas aplicações porque eu sou meio curioso, né? Eu dou aquele F12 e fico vendo como é que tá construída a aplicação. E sai um monte de div, Exato. entendeu? Sai um monte de div, como se não existisse essas tags, sabe? Sai colocando um monte de div. Aí é uma coisa que em UX o pessoal tá falando bastante, assim. Já tentou pegar a tela que você fez e colocar num leitor de tela e ver como é que ele lê a sua tela? E eu acho que é um desafio também para o desenvolvedor começar a fazer isso também. Ver como é que um leitor de tela lê ali o código que você está montando ali. Ver se ele lê certinho. Acho que é um bom desafio.
Cara, eu nem sabia. Existe leitor de tela? Eu não sabia, não. Sim, eles têm. Geralmente é nativo do próprio computador, ele tem algum já instalado. E aí você consegue, você habilita ele e aí você usa o navegador de tela, assim, é bem estranho, porque não é uma coisa que a gente está acostumada, então, mas dá Uhum. para pegar uma noção legal ali do código, como está construindo e ver como é que ele lê cada coisa. Um exemplo besta, assim, da parte de UX, por exemplo, o pessoal de UX Writing fala bastante, você usar a palavra todas ou todos ali com um arroba no lugar, né? Em vez do o e do a, para poder ser inclusivo. Mas, na verdade, colocar essa palavra desse jeito, quando você põe no leitor de tela, ele não consegue ler. Ele lê uma coisa estranha lá. Vai E, bugar, né? exato. Então, acaba sendo acessível para uma parte das pessoas, para as pessoas que conseguem enxergar ali, conseguem ler realmente. Agora, para as pessoas que estão usando um leitor de tela, não vai ser acessível. Então, aí o Aham. pessoal começou agora a colocar o E no lugar, porque pelo menos o leitor de tela vai conseguir ler, todes. Então, vai ficar meio Todas. diferente, mas ele consegue ler. Então, já é mais acessível do que a palavra com arroba. Pô, isso me lembra as meta tags. Tem um desenvolvedor que não. Parece que desconhece as meta tags, sabe? Eu fiz um projeto que o pessoal elogiou bastante. Caraca, tu se preocupou com a parte de sales, caramba, SEO, diferente e tal. Eu falei, caraca, com algo, por exemplo, mínimo, né, pra se fazer. E aí é uma outra pegada que você falou agora, que é o SEO, né? A gente estava falando só de acessibilidade e tal, e o SEO é super importante para qualquer site. Todo mundo quer ser encontrado ali pelo Google. E aí você vai Aham. lá, não coloca as tags no lugar certo, não coloca as meta tags certas, não coloca as informações nos lugares corretos. Em vez de você colocar div, você colocar as tags corretas, isso também vai influenciar muito no SEO. E aí você nunca vai achar seu site de forma orgânica, né? Vai sempre ter que ficar pagando ali para alguém te achar, senão você nunca vai achar se a construção do HTML do site não estiver correta. E se você não construir correto, por exemplo, quando vamos dizer assim, você vai lá, digita algo no Google, primeiro vai aparecer os pagos, depois vai começar a aparecer o orgânico. Tem aquela questão de, por exemplo, aparece o título da página e os menus já, um do lado do outro, como se fosse um esquema de grid, sabe? Uhum, Se você não construir aquilo certo, nem vai aparecer aquilo, vai ficar meio que só um textinho, ou o que é o descritivo do site acabou. exato. E eu não sei você, mas toda vez que eu vou pesquisar alguma coisa no Google, vejo a parte anúncio, eu pulo toda aquela parte de anúncios e vou para a parte de baixo. Porque eu falei assim, Eu aqui eles estão também. pagando aqui, eu não é isso, provavelmente não vai ter o que eu quero, vai estar na parte de baixo. Eu sempre pulo. A minha neurose é muito grande. Por quê? Porque eu não sei se você sabe e tal. Por exemplo, isso acontece muito comigo. Eu vou dizer que eu quero comer açaí. Eu tô perto do meu telefone, aí começa a aparecer um monte de propaganda de açaí. Aí eu, por exemplo, uso um navegador, o DuckDuck, que simplesmente ele não pega seus rastros de navegação, sabe? Sim, Ele não pega seus rastros e você pode. Não é de navegar de forma anônima, mas é muito mais anônimo, sabe? Sabe como é que é? sei. Isso também me enche o saco, mas eu sou preguiçosa. Eu acabo navegando mesmo e acabo sendo bombardeada por anúncios que eu não quero. Você pesquisa realmente uma coisa e ele vai mostrar para sempre aquilo lá, sendo que você às vezes entrou só por curiosidade, por alguém Aham. falou e nem quer comprar, por exemplo, um negócio, e aí vai aparecer por muito tempo te enchendo o saco no Instagram, no Facebook, no meio da navegação, naquelas partes reservadas lá de anúncio do Google no site, e aí você já não aguenta mais ver aquilo. É horrível. E eu uso logo Adblock. Aqui no meu computador no Chrome tá com Adblock, eu uso o DuckDuck. Pra ter noção, fiquei um maior tempão com, por exemplo, o YouTube ele sempre começa o vídeo com propaganda, certo? Uhum. No meu caso, a propaganda é em branco, só dá o tempo. Porque não tem propaganda pra me mostrar, porque é como se eu não existisse, É sabe? assim, Não procuro nada no Google. Aí fica aquele negocinho em branco, dá o tempo e começa o vídeo. É o que está acontecendo, né? Muita gente está começando a instalar essas coisas porque tá tão exagerado. Agora o YouTube mesmo tá com propaganda no meio dos vídeos e agora são duas Sim. propagandas no meio do vídeo. E você nem pode pular Aham. a maioria delas, você tem que ficar lá com o tempo. Nossa, que chato aquilo. E aí o que acontece é as pessoas cada vez mais procurar alternativas que nem a que você tá usando, que é para não ver nada.
Pra ter noção, quando estourou aquele negócio da Betina, eu acho que as pessoas começaram a se preocupar mais. Pô, aquele anúncio da Betina tava muito chato toda hora. Ah, eu sou Betina, tem 1 milhão, não sei o que, toda hora, toda hora, toda hora. Mas eu acho que nem. Aquela lá foi, mas tem um monte, assim, né? Que fica e fica e fica e repete, 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 enche o saco. Você começa a ficar com raiva da marca já. Não consegue nem. Eu assim, essa aqui eu não quero porque ela já me encheu tanto o saco que eu nem quero mais ela. E sabe uma coisa? Não sei você, mas quando tu coloca um anúncio, por exemplo, tu vai lá na AdSense e tal, coloca um anúncio, o Google ele realmente faz o trabalho de mostrar aquele anúncio para as pessoas que estão interessadas naquilo, sabe? Ele Uhum. não vai tacar de doido, ah, essa pessoa é evangélica, eu vou tacar um anúncio de uma religião de matriz africana. Não, ele vai lá e vê qual é o seu perfil. Mas tem anúncio que parece que não tem perfil. Vai Eu acho que colocando para até todo mundo. eu acho que é configuração, né? É pensar na experiência também na parte de marketing, né? Quer dizer, vai lá põe para todo mundo. Aí, tipo, o seu produto não vai ser para todo mundo. Quem é o seu público-alvo? Quem é o seu cliente? Então vai lá e faz o anúncio personalizado para quem realmente é o seu cliente. É pensar na experiência ali também do lado de marketing. Eu acho que isso é legal também a parte de UX, porque eu não sei se você já viu que agora tem as áreas de People Experience, que seriam as áreas de RH Ah, voltados para essa pra parte de UX, então pensando na experiência dos caraca, funcionários, pensando na experiência dos colaboradores da sua empresa. Então é uma pegada de UX dentro do RH. Então, isso é que é legal. Tipo, o UX você pode inserir em qualquer área. Isso que é interessante. é, porque no final a usabilidade, né? Toda pessoa tem uma experiência de alguma coisa, de um produto, de alguma coisa. E, É, pô, muito maneiro essa parada do RH. sim, você tem um usuário, você tem um público-alvo, que seriam os seus funcionários e as pessoas que você quer trazer como funcionários, e você quer melhorar a experiência dele num processo seletivo, você quer pensar na experiência dele dentro da empresa, no dia a dia de trabalho. Então, as soluções que você vai pensar é diferente de uma solução para um produto, mas são experiências para pessoas, e tudo que envolve de pessoas para pessoas, a gente pode aplicar UX. Pô, eu acho muito interessante, né? Com esse lance da pandemia, muita gente procurando emprego e tal. Tá dando essa atenção especial, ainda mais com o lance do processo seletivo. Sim, e até como essas pessoas estão trabalhando em casa, né? Então, como você manter essas pessoas elas não ficarem isoladas, como você faz a integração da equipe de alguma forma, como você faz um onboarding das pessoas novas para uma empresa que está todo mundo remoto. Ela vai entrar, mas ela não vai conhecer ninguém. Como ela vai fazer para integrar ela com a equipe nova? Então, todos esses detalhes, tem empresas que estão pensando bem sério sobre isso e estão fazendo várias ações para que essa pandemia e esse isolamento social não seja um isolamento também de cada um trabalhar de uma forma diferente, cada um canto na sua empresa. Então, são áreas que estão pensando na experiência dos seus funcionários. Eu, por exemplo, aqui eu tenho meu mini escritório, né? Onde Uhum. eu trabalho e tal. E pra mim, quando começou a pandemia, não foi, nossa, tanta diferença. Caraca, eu tô preso e tal. Porque a maioria do tempo realmente eu passava aqui na frente do meu computador. Eu só sinto falta que eu sou uma pessoa muito ativa. Então eu gosto de malhar, correr. Eu pratico Muay Thai, kickbox. Uhum. Isso eu senti muita falta, porque pô, eu fico muito agitado em casa, entendeu? Aí. Mas de resto, eu meto uma ligação de vídeo, sabe? Quando eu preciso ver a cara de alguma pessoa. Eu meto uma ligação de vídeo do nada, começo a conversar. Porque realmente chega uma hora que tu precisa ter um contato, sabe? Acho que só áudio ou ligação não dá muito certo. Ah, sim. E às vezes é aquela ligação, aquele áudio para falar besteira mesmo, porque é aquela ideia, aquela história tipo da hora do cafezinho. Então, não é você Uhum. fazer reunião o dia inteiro só para falar de serviço, só para falar realmente de assuntos ali para resolver problema. Separa uns minutinhos, liga ali para alguém da sua equipe para falar besteira mesmo. Ah, o que você fez ontem? Vi a série tal. Então, Uhum. a grande dificuldade ali com o pessoal de UX ali para a área de RH é como fazer esse tipo de coisa acontecer, porque é a sanidade mental das pessoas em casa também.
Porque, igual você falou, por mais que as pessoas às vezes estão acostumadas a trabalhar em casa, tem o lance de você não poder sair nos outros horários que você saía. Porque por mais que você ficasse o dia inteiro aqui na frente do computador fazendo home office, à noite você ia sair para jantar, ou ia para uma academia, ia fazer alguma coisa que você saía de casa. Hoje Uhum. não, você fica 24 horas por dia dentro de casa. Então é muito mais difícil, mesmo para quem já trabalhava como home office. Pô, você falando isso do cafezinho me lembrou do Henrique, lá na. Quando eu tava trabalhando no escritório lá na Barra, do co-work, tinha um monte de pessoas, né? Que era um co-work, eram várias pessoas trabalhando. Aí tinha o Henrique, que a gente sempre conversava de futebol. Parava assim com ele, também era programador, só que ele era bem mais velho que eu. A gente sempre parava, trocava ideia de futebol, ele era flamenguista que nem eu, a gente ficava trocando ideia. Aí tinha o Rafael que era surfista. Aí a gente começava a trocar ideia sobre teclado, mouse de Mac, caramba, uma ideia muito doida, que aliviava aquele pico de estresse que às vezes você tá tendo no trabalho, tá com a cabeça a mil, tu dá aquela conversada, jogada a conversa fora, volta muito mais tranquila. Exato. E isso é muito mais difícil de você fazer de uma forma tão orgânica como acontecia ali no dia a dia, pessoalmente, você fazer isso de forma remota. E as pessoas se Muito esquecem de difícil. fazer isso. Pô, eu sinto mal falta, eu sinto mal, por exemplo, eu não consigo ficar o dia todo 100% sério, ou muito, muito, muito sério, eu sempre tenho que estar descontraída, sabe? Porque a pessoa começa a ficar meio que tensa. Uhum. Mas é assim mesmo, porque a gente esquece e a gente tem que se forçar a fazer, eu acho. De vez em quando eu me forço a puxar a conversa com alguém, tipo, hoje faz tempo que eu não falo com fulano ali, eu vou lá falar um oi, tudo bem? E aí, o que você tá fazendo? Muito trabalho? Então eu tento puxar Uhum. alguma coisinha para sair um pouco e ter um pouco dessa conexão, assim, sem ser trabalho com as pessoas, porque ficar só falando de trabalho também o dia inteiro cansa muito. Cansa muito mesmo. Porque eu acho que, por exemplo, tem pessoas que focam muito em uma área só. Eu sempre gostei de focar em várias áreas, como área profissional, área amorosa, área financeira. Uhum. E eu sempre, pô, gostei de, por exemplo, eu treino. Treino, sou programador, gosto de jogar, gosto também de ler, um monte de coisa. Eu nunca consigo focar em uma coisa só. Eu vou fazendo as coisas, cada um. Que, por exemplo, vamos dizer que eu tô tendo um problema com programação. Aí eu começo a ler, dou uns 20 minutos lendo, volto, já resolvo o problema que minha mente está muito mais limpa, sabe? Eu sempre Uhum. gostei de meio que trocar, não ficar muito numa coisa só e conseguir fazer as outras e relaxar um pouco a mente. Eu acho que é uma dificuldade que eu tenho ainda, eu tento me forçar a não fazer, tipo, pensar naquele lance que se você parar em casa uns 5, 20 minutos que seja, para fazer outra coisa, para dar aquela espairada, por você estar em casa, sei lá, você não tá trabalhando, você tá deixando de ser produtivo. E quando Ah, você essa faz questão de isso, produtividade. porque no serviço tudo bem, parece que é mais normal, mas você fazer isso em casa parece que é errado. Parece que tá à margem, né? Parece que tá à margem da parada. Exato. Essa questão de produtividade é muito doida, né? Não tem que ser produtivo 24 horas, que tem que fazer, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu só funciono num determinado horário. Em um determinado horário eu tô, caraca, mil ideias, fazendo tudo rápido, depois que passa eu não consigo pensar mais em nada. Não adianta, não adianta, não vai sair quase nada de mim, sabe? Eu acho que é legal a parte do home office, isso é legal, porque você consegue dar uma adaptada, se você consegue identificar quais os horários que você trabalha melhor, quais os horários que você é mais produtivo, você consegue adaptar os seus horários quando você está de home office muito mais fácil. E nessa parte facilita Uhum. bastante. Não, porque, por exemplo, essa questão de produtividade também vem para quem eu prestar concurso, um exemplo. Prestar concurso, a pessoa tem que estudar, e diz que tem que estudar 24 horas por dia, não sei o quê. Quando eu estudei pro Enem, pra você ter noção, eu estudava acho que o quê? 4 horas por dia? E às vezes tinha dia que eu ficava tranquilo, tipo, descansando, no outro dia eu voltava e consegui passar de boa, sabe? Uhum. Eu nunca fiquei tão tensionado com alguma coisa. Eu acho que quando você coloca muita tensão, não consegue seguir o fluxo, sabe? E assim, você tem que entender como você trabalha, né? Uhum. Então, você funciona melhor fazendo as pausas, você funciona melhor tendo dias livres.
é difícil, mas acho que você tem que identificar. E é o lance de, talvez assim, trabalhar com o X para você mesmo. Então, Sim. pesquisar, você parar, fazer as perguntas para você mesmo e pensar na sua melhor experiência de trabalho e usar as técnicas para você mesmo. Então, isso é legal, mas não é tão fácil. Isso me lembra também porque a pessoa vai se baseando muito nos outros, né? Por exemplo, você falou uma coisa certa. Cada pessoa tem um jeito de funcionar. Aí tu vê uma pessoa que funciona 24 horas por dia e tu não, quero ser igual aquela pessoa, quero funcionar 24 horas por dia. Mas não é o teu estilo, sabe? Essa Exato. questão de se basear na produtividade dos outros é muito ruim. Se fosse todo mundo igual, a área de UX estava perdida, porque não ia precisar de tanta pesquisa, não ia precisar de testar com tanto Uhum, usuário, ia ser uma coisa só para todo mundo e uhum. pronto. Todo mundo igual para que fazer pesquisa. Exato. Cara, eu acho muito maneiro essa questão da diversidade, sabe? Você conhecer outros lados, explorar, conversar com outras pessoas sobre o assunto que você não tem nem noção do que é, sabe? Parece que seu cérebro vai meio que expandido. Ah, com certeza. E é legal você ter interesse por coisas diferentes, porque você vai aumentando seu repertório. E uma hora você vai usar aquilo para alguma coisa, seja no seu lado profissional, seja na vida. Então é bem legal você trocar experiências assim com pessoas diferentes. E você vai conhecendo um novo mundo, né, sabe? Você também. É aquele ditado, quando mais conhecimento você tem, menos você é tapeado, sabe? Você Uhum. conhece sobre um assunto, por exemplo, fotografia. Aí vamos dizer que, pô, troquei ideia com um amigo meu que é fotógrafo, ele falou que essa câmera é boa, não sei o que, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí eu vou querer um ensaio de fotografia, eu vou contratar alguém. Eu já tenho um conhecimento, sabe? Por mais que eu não mexa em fotografia, pô, troquei ideia com meu amigo, ele me falou que isso e isso. Então quando eu for, por exemplo, contratar um serviço de fotografia, eu já vou ter esse conhecimento. Sim, você tem uma noção, né? Você falar com a Aham. pessoa mais por igual, né? Tipo, ela não vai, você não fica totalmente vendido Leigo. pelo que estão falando, né? Sim, sim. Eu sempre busquei. Em questão de curso, em questão de comprar coisa. Pergunta, você tem tal coisa? Pô, como é que funciona? Como é que é isso? Eu sempre tive paciência de escutar e aprender sobre, entendeu? Eu nunca fui daquela pessoa, compra o mais caro, só compra e acabou. Uhum. É uma característica boa para quem trabalha com UX. Você tem que aprender a ouvir e ser curioso, porque tem que ouvir as pessoas, tem que perguntar, tem que saber por quê, tem que saber como funciona. Não só o usuário ali que você vai pesquisar, mas tipo, esse envolvimento com dev, tipo, ver lá por que, que não dá para fazer daquele jeito, por que, que não pode ser assim, por que, que a empresa não quer que seja daquele jeito, entender o porquê das coisas Uhum. é muito importante. E são características assim que são muito valorizadas em qualquer área, porque não sei se você já viu, tem umas pesquisas do LinkedIn até e tem umas outras internacionais das características de soft skills mais pedidas nos profissionais de forma Não geral. cheguei a ver, não. Então, e criatividade é um dos primeiros que estão ali como tendências de soft skills mais pedidos. E criatividade Aham. tem a ver com essa curiosidade em saber das coisas, como é que você tem um repertório ali para você aplicar coisas diferentes em momentos diferentes se você não tem esse repertório, essa curiosidade para saber como as coisas estão acontecendo. Pô, eu vejo em desenvolvedores, por exemplo, muitas pessoas tendo dificuldade de criar algum projeto de novo, pensar em alguma coisa. Pô, a pessoa não tem aquela curiosidade, pô, vou fazer um esquema de planilha do financeiro da minha casa, só para ver como é que funciona. Entendeu? E também tem aquela questão da guerra de tecnologia. Não, só vou desenvolver com essa tecnologia, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. E tem aquele medo do novo, sabe? Pô, tem uma tecnologia que pode ter até mais simples que você trabalha, que seria rápido você aprender. Mas você fica com medo porque você fica fechado, sabe? Exato, é uma coisa que não pode. Você pode ter suas preferências. Eu prefiro fazer com esse, eu tenho mais facilidade com isso. É Uhum. diferente, mas você se fechar para outras coisas novas e pelo menos que você falou, assim, testar e ver só entender ali como funciona, faz parte, né? Acho que de qualquer área.
Eu sempre fui curioso nessa parte, ainda mais em questão de projeto, fazer uns projetos meio doidos só pra ver como funcionava. Tanto é que esse conhecimento que eu tenho de CSS foi de projeto muito doido. Eu pegava umas interfaces muito doidas, que, por exemplo, tinha um ícone do usuário lá, aí tinha um outro ícone flutuante, que tem todo um esquema pra tu fazer, né? Aí eu ia fazendo, e conseguindo. Tanto é que hoje em dia, muitas das coisas que eu sei foi de uns projetos meio doidos que eu saí começando a fazer. É que é as oportunidades que você tem de extrapolar mais e fazer coisa diferente, né? Às vezes no seu dia a dia de trabalho mesmo, você não consegue testar muita Uhum. coisa, não consegue ter tempo até para testar coisas diferentes. Então a gente é meio obrigado mesmo a usar o tempo livre, esses projetos alternativos, para ir testando coisas diferentes e depois você aplica isso no seu dia a dia. Acho que faz parte também, principalmente quem trabalha na área de tecnologia tem muito disso, porque os negócios aparecem de um dia para o outro, aparece uma tecnologia nova aí, algum Uhum. framework novo, alguma solução diferente, e é tudo muito rápido, né? Pô, e foi o que você falou, quando você começa a entender de como funciona tal coisa, você não fica leigo no assunto, sabe? Você não fica totalmente vendido. Você começa a debater e começa a entender a fundo sobre aquilo. Sim, você consegue abrir um canal de diálogo sem só impondo coisas para você. Você consegue conversar de igual para igual, você pode perguntar, você pode investigar, você não precisa ser expert em tudo, mas Uhum. você tem noção e consegue ter um diálogo com as pessoas no nível que você consegue conversar e debater, né? Não, você fica meio que, pelo menos, de igual a igual, né? Consegue debater e conversar. Nessa área você. Uma questão, por exemplo, na área de UX, né? Como é que funciona essa questão de estudo? Por exemplo, tem uma base. O UX tem a base de os conceitos de design, design thinking é um mindset, então ele não é exatamente um processo, então ele tem os seus conceitos, então você tem toda essa bagagem de estudar algumas coisas de empatia, algumas coisas de psicologia, então tem estudos que você faz. E aí tem as ferramentas. Então, você trabalhar com design sprint já é mais uma ferramenta ali que você utiliza. Os canvas que você preenche. Aí já são as ferramentas que você se utiliza para aplicar os conceitos de design. Mas tem todo um background que você estuda de comportamento de usuário, tudo que você estuda para te dar bagagem para você conseguir fazer essas coisas e aplicar essas metodologias. Aí meio que você que monta seu processo, né? Você pega as ferramentas que estão disponíveis, que são usadas, e vê qual é o melhor que se encaixa. Exato, porque tem aquele. Muita gente que está começando acha assim: eu estou estudando aquilo, vou fazer lá o meu curso lá de uma semana que eles vão me ensinar todo o processo ali de design, de pesquisa, bonitinho, fazer todas as etapas bem certinho. Chegar no seu dia a dia, você não vai ter tempo para fazer tudo aquilo bonitinho, do jeito que te ensinaram no curso. Você vai ter Aham. que entender muito bem os conceitos e o porquê está por trás de cada área, assim, cada atividade, o que eu quero descobrir, o que eu preciso descobrir na fase de pesquisa. É isso que eu quero descobrir? Tá, eu não vou conseguir fazer uma pesquisa quantitativa, soltar um formulário, esperar uma semana pelas respostas, eu não vou conseguir marcar entrevista com 20 pessoas no tempo aqui que eu tenho. Tá, eu tenho que saber isso. Então, o que eu posso fazer de mínimo nesse tempo que eu tenho para conseguir a resposta para isso que eu quero? Então, aí, se você usa dos métodos para conseguir aquela resposta que você precisa. E assim em todas as fases do design. Porque é ilusão pensar que você vai ter tempo para conseguir fazer tudo. Um design sprint mesmo, que tem o processo de uma semana, são 5 dias, o dia inteiro, para você fazer aquela metodologia Uhum. funcionar. Você não consegue ser os 5 dias das pessoas trancadas numa sala o dia inteiro para fazer o processo. É muito difícil. Então você tem que adaptar aquilo de um jeito que funciona ali no momento que você tem. Então é muito entender o porquê de cada fase, o que você precisa sair de resultado em cada fase para adaptar e ver o que realmente você vai conseguir fazer,
qual a ferramenta que você vai usar naquele momento, o que você vai entregar, qual o porquê daquela entrega. A entrega é por causa disso. Então tá, então eu não vou conseguir entregar tipo, todo o protótipo. Eu vou entregar o protótipo só dessa parte principal aqui, que é realmente essencial para o projeto, por exemplo. Um MVP. Exato, às vezes o MVP do MVP, dependendo do que você for fazer. Então, não esquentar a cabeça e avaliar muito bem antes de começar a sair fazendo. Caraca, isso me lembra do Scrum Gambiarra. Que às vezes tu tá lá, tem as sprints, tem o backlog, tu vai colocando tudo certinho, mas aparece uma feature nova que tu tem que implementar quase pra ontem. Aí meio que o Scrum vai virando uma Scrum Gambiarra. A gente tem que evitar ao máximo esse tipo de coisa acontecer, porque senão a gente também fica louco. O processo também vai por água abaixo, então você tem que se forçar o processo ali, ele passar pelas fases, a passar pelo aquele processo certinho, mas vai acontecer de aparecer um negócio urgente no meio, você tem que parar tudo, você tem que dar atenção para aquela feature lá, tipo, deu pau lá em produção, você vai ter que consertar, vai ter que parar tudo e fazer. Então, acontece mais do que às vezes a gente quer, do que a gente espera, mas é saber lidar também com isso e fazer pensar por quê? Por que eu tenho que fazer aquilo? Então, tá, eu tenho que resolver aquele problema no ar porque está impedindo a venda do produto. Então, eu vou ter que parar e fazer. É prioritário? Tem que ser assim? Então, a gente vai lá e adapta. Pô, isso me lembra, minha amiga, ela é design social media, né? Ela faz os posts e tal. Caraca, ela sofre muito com isso. Porque às vezes é muita demanda na hora e ela não para. É uma parada muito doida. É porque é uma coisa, ainda mais de social media, tipo, é o que está acontecendo agora, né? Às vezes dá um boom aí de algum meme, alguma coisa, e você tem que aproveitar o momento. Então você, às Sim. vezes, muda toda a sua programação para aproveitar o momento. Acontece alguma coisa aí na política, alguma coisa que aconteceu no mundo, e você tem que aproveitar, às vezes, seu produto se encaixa ali, editar uma linguagem, usar aquilo ali de alguma forma, você muda toda essa programação do nada, né? Então é bem complicado. Quando trabalha com E, marketing, assim, é complicado. e caraca, era questão de, por exemplo, ter que gravar uma live, ter que fazer uma arte pra uma live. Aí a pessoa para pra fazer a live, aí a urgência já muda e tal. Não, tem que fazer uma arte pra tal coisa. Caraca, era muito doido. Eu ficava vendo assim. Porque, por exemplo, quando você é programador, não tem muito essas coisas de você ficar que nem um desesperado. Muda alguma coisa, você vai lá trabalhando devagarzinho, trabalhando no teu dom. Agora o social media é uma coisa muito doida, que pô, tem que fazer arte pra isso e aquilo, ou às vezes tem que fazer uma arte tipo carroção no Instagram. Sim. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu trabalhei com o pessoal de programação em e-commerce. Você pega, por exemplo, Black Friday. E-commerce é doideira, caraca. Então, você tá ferrado, você vai ter que virar a noite lá para garantir o negócio funcionando. Então é complicado também. Acho que depende muito do produto que você trabalha. Porque tem produto que não precisa de tanta atualização absurda, mas agora um e-commerce que tá toda hora sendo usado, Exato. 24 horas no market. Exato. Aí é pior ainda. E até, tipo, marketing de algum produto que é mais tranquilo, ou um produto único, um produto que gera uma assinatura mais longa, sabe? Um plano de Uhum. saúde, por exemplo. Marketing no plano de saúde talvez não mude tanto quanto o marketing do iFood ali, que de repente, do nada, tem produto, tem coisas novas lá, restaurante novo, então você tem que divulgar, tem que ficar enviando cupom toda hora que Uhum. muda. Então é muito mais complexo. Acho que depende muito do produto que você está trabalhando. Pô, eu acho que a base do e-commerce, por exemplo, um das paradas é a questão do suporte. Sim, Eu acho que por exemplo, a Nubank me dá um suporte excelente. Porque todo produto Nubank vai ter seus problemas, sabe? Vai ter os problemas, a questão não é o problema, a questão é ser resolvido. Você ter aquele suporte atencioso contigo e conseguir resolver aquele problema da melhor forma. Sabe? sim. E, pô, eu sou cliente da Nubank e faço mal propaganda mesmo, de graça, pô, é muito bom. O melhor banco que eu já vi na vida, cara. Eu já tive, vamos dizer assim, eu tive uns 10 problemas, consegui resolver os 10 problemas muito rápido. Sim.
E assim, eu acho que o Nubank ele é muito famoso por causa disso, né? Você consegue resolver. Ele dá problema? Dá problema, como qualquer outro banco, como qualquer Uhum. outro, assim. Mas ele resolve o seu problema muito rápido. Então, eu Muito, acho que muito a rápido. grande diferença dele é essa. O aplicativo dele é o melhor do mundo? Não, não é o melhor do mundo. Tem alguns problemas e poderia ser diferente. Não sei, não estudei a Uhum. fundo para saber melhores problemas, mas assim, principalmente quando eles colocaram no conta, ele ficou um pouco mais confuso. Mas você deixou, perdeu o cliente? Não, porque ele ainda resolve os seus problemas muito rápido se você tem algum problema. Então você continua. Você continua usando e continua gostando. Por mais que algumas coisas não sejam perfeitas. Sim, sim. Teve uma vez que eu tive um problema às 7 horas da manhã. Eu fui atendido às 7 horas da manhã. Fui Sim. atendido e tal. A moça muito atenciosa comigo. Não, vou resolver. Eu até brinquei com ela que eu quase infartei do coração. Ela, não, moça, pode infartar. Cara, e foi muito rápido. Se fosse num banco físico, pelo menos, ia demorar umas 3 horas na fila pra você chegar lá dentro e falar que não pode ser resolvido. Exato. Porque. E aí você consegue resolver tudo pelo aplicativo, né? Você não precisa Uhum. ligar para ninguém, você não precisa ter encheção de saco, ficar 3 horas esperando para alguém te atender e ficar ouvindo musiquinha chata. Não, você entra no chat do aplicativo lá mesmo e resolve as coisas. É muito rápido, Sim, muito sim. fácil. Só teve uma ou duas vezes que eu precisei ligar, mas mesmo assim foi rápido e 5 minutinhos resolveu. Quando eu contratei o serviço da Amazon lá, da AWS, que eles meio que mandaram a cobrança, só que não. A Nubank não chegou a devolver o dinheiro, sabe? E o Uhum. dólar tava alto pra caramba, a fatura tava quase fechando. Falei, caraca. Aí eu liguei lá pro Nubank e eles devolveram na hora. Pô, mano, eu mandei a comprovação da Amazon, tranquilo. A gente vai fazer o estorno agora. Sim, eles são muito rápidos para resolver. E é o lance do experiência, né? Por que, que os clientes do Nubank acham que a experiência do Nubank é boa? Por causa do aplicativo? Não, é por causa de todo esse contexto todo. É o atendimento ali de suporte, você conseguir ter uma ferramenta ali de chat no aplicativo, você consegue acionar alguém rápido e ter um sistema por trás que você consiga fazer esse estorno de uma forma rápida que aparece de imediato para o cliente. Porque não é o Nubank não é só aquilo que a gente está vendo no aplicativo, né? Tem todo um sistema por trás que tem um monte de gente Uhum. envolvida fazendo isso para toda essa experiência funcionar. Cara, e eu não entendo, por exemplo, eu vejo pelo menos questão financeira, cara, empresas grandes que ganham, vamos dizer assim, mais que o Nubank, mas tem um suporte horrível. Será que a pessoa tá fingindo que não existe isso ou tá se fazendo de cego? Acho que é prioridades, né, da própria empresa. Então você pega um pouco também quais que são as missões, quais que são os valores e quais que são os OKRs ali daquela empresa. Às vezes essa parte acaba ficando despriorizada, eles priorizam outras partes e acaba deixando a parte da experiência ali de lado, ou não tem essa integração tão forte no Nubank, ele tem uma pegada muito forte em pensar na experiência do cliente como um todo. Aí não é uma Uhum. responsabilidade de uma área só, não é só a área de UX que é responsável pela experiência, não, a empresa inteira é responsável. E eu acho que é isso que tem que mudar nas empresas e tem que começar a cada um entender que tem um papel importante na experiência do cliente, seja a pessoa de UX, seja a pessoa de dev, seja a pessoa do financeiro, do RH, porque se você como funcionário não está feliz na empresa, você não vai fazer um trabalho legal e isso vai refletir no seu trabalho. Tipo, você não está feliz, vai refletir no seu trabalho. Então, é todo mundo ali dentro. Se o financeiro não está funcionando legal, se o financeiro, não, contas a pagar, não pagou um sistema que você utiliza para fornecer, vai o reembolso, sei lá, vai influenciar na experiência do cliente final. Então, todo mundo tem que estar ali responsável e se preocupando com a experiência do cliente. Então, enquanto as empresas, todo mundo entender que tem um pedacinho daquele papel, não vai chegar, por isso que não vai se destacar como Nubank, Airbnb também, Booking também tem muito disso, então precisa todo mundo estar envolvido. Pô, e às vezes o produto é excelente, né? Por exemplo, você vai numa loja de roupa que a roupa é excelente, mas o vendedor te tratou mal e tu não vai mais querer comprar naquela loja. Exato. Por quê? Porque o vendedor também faz parte da experiência. Não adianta você montar uma loja linda, maravilhosa,
colocar aquele cheirinho para ficar a pessoa assim ambientar e colocar ali todo o visual legal e tudo, e aí se você não treinar o seu vendedor de uma forma correta ou não garantir que ele também está tendo uma experiência boa trabalhando ali, que ele não vai atender seu cliente bem e, consequentemente, você vai perder aquele cliente. Então, cada um tem um papel. Eu, por exemplo, com essa questão de atendimento, eu sou um pouquinho chato. Quando eu vejo que, por exemplo, tu vai lá perguntar sobre um produto. Ah, e tal, não sei o que, eu não sei, não sei. Eu sou um pouquinho chato com essa questão de atendimento. Eu sempre procuro ver se o atendente realmente está capacitado e tal. Não sei porque eu tenho mais essa visão de usabilidade também, não sei. Eu sou um pouquinho chato. Então, mas aí quando você pega uma visão de UX, você também você começa a pensar também por que, que ele está te tratando assim. Se é porque ele realmente não deveria estar ali, ou porque ele não se importa com você ali, ou porque que é a empresa que não está dando suporte para ele, é o sistema que realmente não está ajudando ele. Então, rapaziada, infelizmente o podcast foi cortado à metade. Eu não consegui pegar a outra metade da gravação. Tinha mais ou menos umas 2 horas e poucas. Agora só tem 1 hora e 6 minutos, mas já deu pra agregar bastante conhecimento só com essa 1 hora. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Tamo junto. Eu vou tentar ver se eu consigo arranjar a outra metade e reupar. Tamo junto.